Adeus, mundo insuficientemente cruel. No episódio de hoje, vemos que o Sr. Burns fica desolado com a indiferença de todos ao saberem que ele tem apenas algumas semanas de vida. E em segredo, Bart o leva para a casa de sua família. O episódio começa com uma reunião secreta dos impérios de mídia da América, na qual eles planejam criar uma notícia que gerará a próxima falsa crise, colocando os americanos de volta em seus lugares. Eles começam a discutir sobre o que seria essa crise. E quando surge a ideia de criar uma nova doença que atingiria a todos e geraria uma nova epidemia. Uma nova doença? Ninguém está imune, como o verão do tubarão. Só que em vez do tubarão é uma epidemia. E em vez do verão é epidemia. Todos concordam animados, exceto um homem que gostava de ser do contra. Esse homem diz que eles não podiam inventar um novo vírus. Então, outro homem diz que eles tinham uma carta na manga, mas que ainda não havia sido testada. Ele decide chamar o representante da NBC e testa o vírus nele. Assim que o homem cai duro, todos concordam que se trata de uma doença mortal. No entanto, agora precisavam encontrar algo em comum presente em todos os lares que pudesse ser responsabilizado pela doença. Mas Caramba! No momento seguinte, vemos ser anunciada no jornal a gripe felina, que estava chegando, e que a propagação da doença poderia se espalhar rapidamente. Por isso, era necessário que as pessoas tomassem cuidado com os gatos que criavam. Logo após a reportagem, Homer pega um saco plástico e uma pinça para tirar o gato que está no colo da Marge. A notícia no jornal avisa para que a população não desligue das notícias, para assim ter mais informações, e alerta sobre os sinais que poderiam indicar a doença. Em seguida, vemos vários repórteres no estabelecimento do Krusty para saber sobre o sanduíche de gato que ele servia. Depois, vemos que os bombeiros agora estão colocando os gatos de volta nas árvores, ao invés de resgatá-los. E já Homer está jogando todas as coisas que o gato da casa já havia tocado e grita para Bart ajudá-lo, pois não quer que o vírus os deixe paranoicos. Então, Homer começa a acender um fósforo para queimar toda a pilha de coisas que o gato tocou, mas Marge o impede a todo momento. Ela alerta que já foi criada uma vacina e que ele não precisava queimar aquelas coisas. De repente, o vovô sai da pilha de objetos e Marge questiona se Homer sabia que ele estava ali. Mas Homer diz que pensava ser apenas trapos de panos. E por fim, ele concorda em ir tomar a vacina. Homer, você sabia que ele estava na pilha? Achei que fosse uma trouxa de panos velhos. Na emergência do hospital, uma enorme fila se formou, com todos esperando pela vacina. O prefeito faz um anúncio informando que só há vacinas suficientes para uma criança por família, o que revolta as pessoas na fila. Enquanto isso, os Simpsons estão no final da fila, e o cara dos quadrinhos chega vestido de Wolverine e explica que a fantasia era para ter coragem de tomar a vacina, mas rapidamente se distrai com um caminhão de sorvete que passa por perto. Em seguida, chega o Sr. Burns em seu carro e atropela todos na fila até chegar à recepção da emergência. Sr. Burns, pra onde ele vai? Ele pede 37 doses da vacina. Uma para ele, outra para os Smithers e as demais para seus cães. O prefeito diz ao Dr. Julius para dar as doses ao Sr. Burns, pois ele era o único que pagava os impostos na cidade. Julius questiona sobre as pessoas que enfrentaram a fila, mas o Sr. Burns explica a necessidade de vacinar seus cães. Smithers pega todas as 37 vacinas e sugere que saiam rapidamente antes que as pessoas comecem a odiá-los. Assim que olham para as pessoas, uma multidão se formou e todos estão olhando para eles com raiva. Eles entram no carro e o Burns começa a dirigir, mas acaba passando por cima das caixas de vacinas, quebrando todos os vidros. Quando o líquido se espalha no chão, o chefe Wiggum se joga no chão para pegar a vacina e chama a população para fazer o mesmo, mas ninguém o acompanha. Já na mansão do Sr. Burns, ele se prepara para receber a vacina. Assim que recebe a dose no nariz, começa a dizer que já está se sentindo revigorado. No entanto, seu médico diz que avaliou o exame de sangue dele mais cedo e não tem boas notícias. O Sr. Burns está perto de morrer devido a diversos fatores. Desanimado, Burns pergunta quanto tempo de vida ainda tem, e o médico responde que, em média, umas 5 ou 6 semanas no máximo. Nesse momento, Smithers pergunta se o Sr. Burns deseja que seus funcionários saibam da notícia, mas ele responde que ele mesmo queria dar a notícia e que faria isso do jeito mais simples que sabia fazer. Quanto tempo eu tenho?
5, 6 semanas no máximo. Talvez consiga viver para ver o Chasco Cinzento retornar ao Parque Swinton, mas eu não contaria com isso. Na cena seguinte, vemos um enorme evento na mansão dele, com todos os funcionários chegando. Na mesa onde estão Romer, Marge, Lenny e Carl, eles começam a reclamar do fato de o Sr. Burns ter feito todos irem até lá e notam que ele só contratou música de enterro. O Sr. Burns sobe ao palco e informa a todos que tem más notícias. Algumas pessoas comentam que ele deve aumentar a taxa de luz ou algo assim, e a Pooh até faz uma piada sobre isso. Mas ele explica que está morrendo. Homer é o primeiro a comemorar, e algumas outras pessoas pensam que aquilo deve ser uma piada, mas torcem para que não seja. Burns avisa que é verdade, e todos comemoram de forma empolgada. Meus dias estão contados. Parem com isso, parem agora, senão eu... Você é o quê? Você vai morrer daqui a pouco de qualquer jeito? O Sr. Burns insiste em dizer que pode ser o pior inimigo temporário que terão, mas ninguém se importa. Logo, Smithers aparece e o chama para se retirar. Burns entende que é odiado por todos, e antes de sair, diz que deixará sua fortuna para a construção de uma árvore que dará frutos com o formato do seu rosto, e que serão tão saborosos e viciantes quanto venenosos. Então, todos correm para derreter a escultura de gelo do Sr. Burns, o que só o faz perceber que realmente não tinha nenhum amigo. E Smithers tenta dizer que é amigo dele, mas Burns diz que não pode ser, já que Smithers é pago por ele. Em seguida, ele vai para seu quarto, mas vê que a cama está cheia de casacos e manda Smithers triturar todos e usar os trapos para encerar seu carro. Porque todo mundo me odeia. Durante a madrugada, o Burns vai até um penhasco com a intenção de se jogar de lá. Porém, Smithers aparece e tenta impedi-lo. Burns explica que quer uma morte tranquila e do seu jeito. Ele se joga, mas acaba parando em um avião que estava passando. Depois, ele é jogado e um raio o acerta. Ele cai em alguns galhos de árvore até cair no meio do mato. Adeus, mundo insuficientemente cruel! Na manhã seguinte, Bart está caminhando pela floresta usando sua vara para identificar fezes de animais até que encontra o Sr. Burns no chão. Ele acredita que sua vara de fezes fez o Burns voltar à vida. Bart cheira a vara até que Burns se levanta, começa a chamar Bart de amigo e fala algumas coisas sem sentido. Bart começa a fugir do Burns e diz que os miolos dele devem ter virado mingau. Burns vai atrás de Bart dizendo que seu nome era mingau. Enquanto corre, ele bate o nariz no chão. Bart ainda olha para ele, mas decide seguir em frente. Em seguida, olha para trás e vê que um passarinho está tentando comer a língua do Burns. Com isso, volta e pensa no que fazer com ele. Ao chegar em casa, Bart dá uma de suas roupas para Burns vestir e conversa com ele, explicando que apesar de ele estar bonzinho agora, seu pai o odeia e por isso precisaria escondê-lo em seu quarto. Burns concorda com a condição e logo Marge começa a gritar, querendo saber com quem Bart estava falando. Ele corre para esconder Burns em seu armário. Quando Marge entra no quarto, Bart inventa que estava brincando com seu boneco. Ela olha ao redor e depois dentro do armário de Bart, mas não encontra nada e acaba saindo do quarto. Bart corre para abrir o armário e vê Burns comendo um urso de pelúcia. Bart diz que irá buscar comida para ele e logo depois, Burns vomita toda a espuma que comeu do urso de pelúcia. Agora vemos Smithers em um bar, bastante abalado, conversando sobre sua perda com o barman. Ele explica que agora tem outro chefe, que é bem parecido com o antigo. Cruel, estudou na mesma faculdade e tem gostos peculiares. E isso era tudo o que ele sabia por enquanto. Logo o trem chega e Smithers sai do bar para embarcar nele. Enquanto isso, em Springfield, é anunciado o enterro do Sr. Burns, mesmo sem terem achado o corpo. As pessoas que estão presentes estão ali apenas para cuspir na cova de Burns. E tudo é transmitido na TV. Marge assiste com Romer e Lisa. Eles fazem comentários, até mesmo sobre as pessoas que dançam em cima do túmulo. Quando Marge diz que ainda bem que o Sr. Burns não estava vivo para ver aquilo, ele aparece na sala depois de Bart gritar com ele por não ter terminado seu banho. Em seguida, Bart aparece com uma toalha para ele. Depois de tudo explicado,
Lisa diz que Burns está em estado de choque pelo trauma que passou. Com isso, Homer acha um máximo ter o homem mais cruel que eles já conheceram em suas mãos e começa a dizer seus planos para Burns, terminando com uma gargalhada maléfica. Marge diz a Homer que, só porque Burns foi cruel com ele, não significa que Homer deveria fazer o mesmo agora que Burns está indefeso. Ela sugere que levem Burns a julgamento para decidir como deveriam tratá-lo. Assim que todos estão reunidos, o prefeito pergunta quem é a favor de tratar Burns da mesma forma que ele tratou todos. Todos, exceto Marge e Lisa, votam a favor. Lisa se levanta e cita Shakespeare, mas todos vaiam sua fala. Irritada, Lisa explica que, apesar de ter apenas 8 anos, tem muita coragem para falar tudo o que pensa na frente de toda a cidade. Ela diz que, apesar de toda a crueldade que ele já cometeu, isso não justifica que todos se aproveitem de sua condição atual para se vingar. Ela argumenta que Burns não é mais a mesma pessoa, mas a plateia a ignora e afirma que ele parece ser a mesma pessoa, o que a deixa desapontada. Em outra cena, vemos Smithers trabalhando para o vice-presidente. Ele precisa tirar todas as asas das abelhas e, quando pergunta por que está fazendo aquilo, o vice-presidente confessa que não sabe, mas que está se sentindo entediado. Agora, Homer entrega uma lista para Bart e explica que cada cidadão da cidade terá meia hora com Burns para se vingar dele. O primeiro da lista é Homer, que cria uma isca com uma cenoura e faz o Sr. Burns caminhar em um canteiro de obras. Por sorte, Burns consegue se desviar de todos os perigos, até que pisa em uma viga. Enquanto ela sobe, ele caminha até o fim, onde não há mais nada, e ele cai no chão. Cadê outra viga? Na loja do Apu está ocorrendo um assalto. O ladrão cobra ameaça atirar em Apu caso ele não entregue o dinheiro. E Apu pega o Sr. Burns e diz ao ladrão que pode descontar tudo nele, pois agora ele é seu gerente e é seu momento de vingança. O ladrão Cobra se recusa, dizendo que seu plano de vingança com Burns é outro: patinar no gelo. Agora está ocorrendo um churrasco. É a vez de Nelson ficar com Burns e ele o trata como se fosse seu pai. Mas logo o tempo de Nelson acaba e chegam os valentões, cada um querendo a atenção de Burns para uma vingança diferente. Mais tarde, vemos que é a vez de Otto, que já chega entregando Burns para a casa dos Simpsons, dizendo que o usou para acender seus cachimbos. Lisa entrega o Sr. Burns para Homer e diz que é a vez dele de novo. No entanto, Homer não fica nada empolgado, pois diz que tudo o que queria fazer com Burns já tinha feito da última vez que ficou com ele. Isso dá a Lisa a chance de mostrar que nem todos na cidade são ruins. Quando ela sai com Burns, Maggie aparece querendo fazer sua vingança contra ele, mas Lisa não deixa e o leva para outro lugar. Fui cruel. Hoje não. Lisa leva o Sr. Burns até sua mansão. Ao entrar, Burns começa a falar sobre quantos amigos ele poderia trazer para lá. Lisa conta que o homem que vivia ali não tinha muitos amigos porque ele não era muito legal com as pessoas. Enquanto andam, Burns vê um quadro dele sentado em um trono feito de crânios e logo se reconhece. Lisa afirma que de fato é ele, mas ao mesmo tempo não é, porque agora ele tinha uma nova personalidade. Porém, Burns rapidamente volta a ser quem era, se senta em seu trono e declara que o papai voltou. Depois, vemos Smithers trabalhando para seu novo chefe. Enquanto ele dá as notícias que estão no jornal, rapidamente alguém chama por ele. Quando Smithers vê que é o Sr. Burns, ele fica tão feliz que até sente vontade de abraçá-lo, mas Burns se recusa porque não quer ficar cheirando a perfume barato. Ele permite que Smithers abrace sua sombra e assim ele faz. Logo, Smithers se vira para o vice-presidente, agradece pelos momentos juntos e diz que agora está ao lado do Sr. Burns. O vice-presidente concorda, mas antes diz que precisa apagar a memória dele, o que faz em seguida. Enquanto a família Simpson está reunida à mesa, uma voz começa a chamar todos de insetos. Toda a cidade sai de suas casas, e quando Flanders fala sobre seu plano das próximas meia hora com Burns, este aproveita para anunciar que sua memória havia voltado e ele havia planejado uma vingança para toda a cidade, colocar todos em uma cúpula. Quando avisam que isso já havia sido feito, ele desiste da ideia. Então pensa em prender cada um em uma bolha, mas após dizerem que seria a mesma coisa, Burns desiste da ideia e manda o helicóptero descer. Marge começa a falar para o Sr. Burns que ele não podia fazer coisas ruins com todos, já que foi graças à ajuda deles que ele viveu mais do que o previsto. Ela diz que ele pode ajudar a todos, e Burns começa a questionar se de fato a bondade o ajudou a ter mais tempo de vida. Ele decide oferecer uma bala para o Ralph para ver como se sentiria. Assim que entrega a bala, ele se sente muito mal, com até sangue saindo de seu nariz. Ele toma a bala da mão de Ralph e, ao ver que isso o faz voltar ao normal, conclui que o que o faz viver bem é a amargura em seu corpo.
Então, ele agradece a Springfield por ter dado a ele o segredo para uma vida eterna, o ódio, e volta para seu helicóptero. Aceita uma bala de limão?